Já vendemos sua casa e seu carro. Mudamos amanhã. Ouvi a voz do meu filho Ricardo do outro lado do telefone, tão casual como se estivesse me dizendo que tinha comprado pão. Meu nome é Hortência, tenho 68 anos e enviuvei há 10. Mas o que meu rapaz não sabe é que nesta vida e nesta casa, a última palavra sempre será minha. O sol da tarde caía morno sobre meus gerânios, aquelas flores vermelhas e escandalosas que meu falecido esposo, Estevão, tanto amava. O aroma de terra molhada se misturava com o jasmim que trepava pela parede do quintal, um cheiro que para mim era o perfume do lar. Eu estava com a mangueira numa mão e o telefone apertado contra a orelha com a outra. A água continuava correndo, formando uma pequena poça a meus pés, mas eu fiquei imóvel. Cada palavra de Ricardo era como uma pedrada contra os vitrais da minha alma. Mas uma velha aprende a não mostrar a dor para não dar o gosto aos que a ferem. Sou uma mulher simples. Minha vida inteira transcorreu entre estas 4 paredes. Nesta casa que Estevão não construiu com tijolos e cimento, mas com sonhos e suor. Lembro-me de quando compramos o terreno. Era um pedregal e as pessoas nos diziam que éramos loucos. Aqui nossos filhos vão criar raízes, Hortência. Ele me disse com aquele sorriso que lhe enrugava os olhos. E assim foi. Aqui criamos Ricardo, nosso único filho. Cada marca no batente da porta era um ano da vida dele. Cada mancha na parede, uma travessura. Cada canto, um eco de risadas e de algum choro. Minha vida depois de Estevão não tem sido fácil, mas tem sido minha. Eu me levanto com as galinhas, preparo meu café coado na hora com canela e me dedico às minhas plantas, minhas fiéis companheiras que não julgam e só pedem um pouco de água e sol. De tarde, sento-me na cadeira de balanço da varanda para ver a vida passar, para conversar com os vizinhos, remendar alguma roupa ou ler os romances que Dona Elvira, da vendinha da esquina, me empresta. Meu carro, um fusquinha azul que Estevão cuidava como a uma joia, me levava para fazer meus mandados no mercado, visitar o túmulo do meu esposo. Não era um luxo, era minha independência, minhas pernas. Desde que Ricardo se casou com Lorena, as coisas começaram a mudar. No início eram visitas semanais, depois quinzenais, depois apenas chamadas rápidas. Estamos muito ocupados, mãe, diziam. Lorena é daquelas mulheres que medem o valor das pessoas pelo que elas têm no banco. Sempre olhou para esta casa com desdém, como se fosse um estorvo velho. Não pensou em vender, sogra? Um apartamentinho moderno seria mais confortável para a senhora, menos para limpar. Ela me dizia, enquanto seus olhos avaliavam os móveis de madeira maciça que Estevão havia talhado com suas próprias mãos. Eu sempre lhe respondia com um sorriso. Estou muito confortável aqui, minha filha. As raízes, como os velhos, não devem ser transplantadas. Mas parece que meu filho não herdou a sabedoria do pai. Mãe, a senhora ainda está aí? Insistiu Ricardo com um toque de impaciência na voz. Respirei fundo, enchendo meus pulmões com o aroma das minhas flores, buscando a calma que elas sempre me davam. Como é que é, meu filho? Acho que a ligação caiu. Menti. Queria ouvi-lo de novo. Queria saber se ele era capaz de me repetir tamanha barbaridade. Ele bufou. Que já vendemos a casa e o carro. Lorena encontrou um comprador excelente. Nos deram uma bolada. Amanhã, logo cedo, o caminhão de mudança passa pelas suas coisas. A senhora vem morar conosco. Vamos arrumar um quartinho nos fundos para a senhora. Um quartinho nos fundos. Assim como se falassem de um traste velho que não serve mais, mas que dá pena jogar fora. Senti um frio que me gelou os ossos. Um frio que nada tinha a ver com a água que molhava meus sapatos. A traição é assim. Um gelo que te queima por dentro. Eu o imaginei, meu Ricardo, assinando papéis, recebendo dinheiro, decidindo sobre minha vida, sobre minha história, sem sequer olhar nos meus olhos para me dizer. E a ela, Lorena, sorrindo ao lado dele, celebrando sua vitória. Eu a imaginei entrando aqui, na minha casa, com suas caixas e seus planos,
arrancando meus gerânios para plantar quem sabe que coisa moderna e sem alma. Está bem, meu filho, eu disse. E o tom da minha voz saiu tão sereno que até eu mesma me surpreendi. Uma coisa que a gente aprende com os anos é segurar a tempestade para o momento em que realmente vale a pena soltá-la. O silêncio do outro lado da linha foi total. Certamente esperavam gritos, choros, súplicas. Esperavam uma velhinha desvalida e fácil de manipular. É sério mesmo, mãe? A senhora está bem? Perguntou Ricardo, e por um segundo quase me pareceu ouvir uma hesitação, uma ponta de culpa. Claro que estou bem, respondi enquanto fechava a torneira da mangueira. Eu estava regando minhas plantas, mas com tanta pressa, você se esqueceu de um pequeno detalhe. Que detalhe? Perguntou ele. Agora na defensiva. Lorena com certeza estava sussurrando em seu ouvido, dizendo para não se deixar enredar pelas minhas manhas de velha. Foi então que não pude me conter. Uma risada forte e genuína brotou do fundo do meu estômago. Eu ri como não ria há anos. Ri da audácia deles, da ignorância, da tremenda estupidez. Do que a senhora está rindo, mãe? Não tem graça, exclamou ele, claramente confuso e irritado. Ah, meu filho, eu disse, secando uma lágrima de riso com as costas da mão. Eu rio porque a casa que você vendeu, na verdade, não podia vender. Eu te aplaudo pelo esforço. Isso sim, deve ter passado um bom susto com tanta papelada. Mas o que você não sabe é que seu pai era um homem muito, mas muito mais esperto que você. E eu, sua esposa, aprendi um par de coisas com ele. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Deixei o aparelho sobre a mesinha de ferro do quintal e fiquei olhando a casa. Minha casa. O sol se refletia nas janelas e parecia que me devolvia a piscadela. A indignação que sentia era como um fogo, mas em vez de me consumir, começou a me dar calor, a me acender por dentro. Eles erraram de velhinha. Acharam que minhas rugas eram sinal de fraqueza, que meus cabelos brancos significavam rendição. Não sabiam que cada ruga é uma lição aprendida e cada cabelo branco, uma batalha vencida. Entrei em casa e o cheiro do meu café da tarde me recebeu. Tudo estava em seu lugar. O retrato de Estevão sobre a lareira com seu eterno sorriso, meu tricô pela metade sobre o sofá, os livros empilhados junto à luminária. Era um santuário da minha vida, e ninguém iria profaná-lo. Meu filho e sua esposa haviam confundido minha paciência com permissão, meu amor com cegueira. Fui diretamente ao pequeno escritório de Estevão, um quarto que eu mantinha impecável, exatamente como ele o havia deixado. O cheiro de papel velho e madeira de cedro continuava intacto. Abri a gaveta inferior de sua escrivaninha, uma gaveta com fundo falso que só eu conhecia. Coloquei a mão e tirei uma pasta de couro grosso, um pouco gasta pelos anos. Dentro não havia joias nem dinheiro, mas algo muito mais valioso. Documentos, o verdadeiro título de propriedade, o testamento de Estevão e um contrato particular que assinamos com meu compadre Rogério, o advogado, há muitos anos. Li de novo, embora soubesse cada palavra de cor. A cláusula era tão simples quanto brilhante, uma obra de arte da previsão do meu Estevão. Ele sempre desconfiou da cobiça que o dinheiro despertava nas pessoas, inclusive na própria família. Mais vale prevenir do que remediar, minha Hortência, ele me dizia. O papel fala e o homem cala. Um sorriso se desenhou no meu rosto. Não era um sorriso de alegria, mas de determinação. Ricardo e Lorena haviam aberto a caixa de Pandora, mas não tinham ideia do tipo de esperança que tinha ficado guardada no fundo. Haviam declarado uma guerra sem saber que eu tinha as melhores armas escondidas à vista de todos. Amanhã não viria nenhum caminhão de mudança levar minhas lembranças. Amanhã seria o dia em que meu filho aprenderia a lição mais importante de sua vida. Ricardo pensa que vendeu uma casa, mas a única coisa que vendeu foi a confiança que eu tinha nele. E essa, diferente dos tijolos e das telhas, não tem como ser recuperada. O silêncio no escritório de Estevão era denso, quase sagrado.
A única luz era a da luminária de escrivaninha com sua cúpula verde que banhava os papéis espalhados sobre a madeira escura em um resplendor íntimo. Lá fora, a noite tinha caído, e os sons do bairro, um cachorro latindo ao longe, a música de um samba escapando de uma casa vizinha, pareciam um eco de um mundo ao qual eu já não pertencia de todo. Naquele instante, meu universo era aquela pasta de couro e as verdades que ela continha. O aroma de cedro e de papel velho me abraçava, e por um momento senti a presença do meu esposo ao meu lado, como se sua mão estivesse sobre meu ombro, me dando a força que eu precisava. Meus dedos, manchados de terra dos meus gerânios, tremiam levemente ao repassar as linhas do documento principal. Não era um título de propriedade comum e corrente. As palavras legais às vezes são complicadas, feitas para confundir. Mas Estevão se encarregara de que meu compadre Rogério, o advogado, o explicasse com todos os detalhes. O termo-chave era usufruto vitalício, uma palavra bonita, na verdade. Significava que a casa era meu fruto, meu uso, minha vida, até meu último suspiro. Ricardo, no papel, aparecia como o nu proprietário. Nu, que palavra tão bem colocada, porque tinha as mãos atadas. Era dono das paredes, do telhado, do chão, mas não da alma da casa. A alma era minha. Não podia vender, nem alugar, nem me despejar sem minha assinatura reconhecida em cartório em pleno uso de minhas faculdades. Então, que papéis Ricardo havia assinado? Que artimanha havia usado para enganar um suposto comprador? A única explicação era a fraude. Ou um advogado sem escrúpulos, ou pior ainda, a ignorância soberba do meu filho, crendo que minha assinatura podia ser falsificada ou que minha vontade não valia nada. Senti uma ponta de pena por ele. Eu lhe dei uma educação. Eu o ensinei a ser honesto, a olhar as pessoas nos olhos. Em que momento o caminho dele se desviou? Foi o dinheiro? Foi Lorena e sua ambição desmedida? Talvez eu nunca soubesse, mas a pena se dissolveu tão rápido quanto chegou, substituída por uma determinação fria como o aço. Isso não era só por uma casa, era pela minha dignidade. Minha primeira ação foi clara. Estiquei a mão para o velho telefone preto de disco que Estevão conservava em sua escrivaninha como uma relíquia. Discar os números do meu compadre Rogério foi um ato quase litúrgico. Ouvi o toque um par de vezes antes que sua voz grave, sempre cheia de vida, atendesse. Alô, fala Rogério Domingues para servir a você e a todo aquele que se deixar. Compadre, é a Hortência, eu disse, minha voz soando firme no silêncio do escritório. Comadre da minha alma, que milagre! Como a vida a tem tratado? Faz tempo que não tenho notícias suas. Precisa de algo? Quer um conselho legal ou só a fofoquinha da semana? Brincou ele. Um pouco das duas coisas, compadre, mas mais da primeira. Respondi e prossegui contando com calma e sem omitir detalhes sobre a ligação de Ricardo. O silêncio do outro lado da linha se tornou pesado. Pude imaginar meu compadre tirando os óculos, esfregando a ponte do nariz, seu gesto habitual quando algo o tirava do sério. Quando terminei, Rogério explodiu. Que audácia! Esse rapaz é um sem-vergonha. Comadre, isso que ele fez é um crime chamado fraude. Não tem validade nenhuma. A senhora não se preocupe nem um pouquinho, que eu desembolo esse nó mais rápido que um piscar de olhos. Só faltava se meterem com a viúva do meu compadre Estevão. Amanhã, logo cedo, estou na sua casa com todo o meu arsenal. Sua lealdade e sua fúria eram um bálsamo para meu espírito ferido. Obrigada, compadre. Eu sabia que podia contar com você. Tenho aqui a pasta com os originais que assinamos. Guarde-os como ouro, comadre. É nossa arma secreta, ele disse. Sua voz já mais calma, mais estratégica. E um conselho. A senhora finja que não sabe de nada. Dê corda. Deixe que se enrolem sozinhos em sua própria rede de mentiras. Quanto mais avançarem, maior será o buraco que vão cavar. Desliguei o telefone, sentindo-me 10 anos mais jovem. Eu não estava mais sozinha, mas a noite ainda me reservava uma surpresa a mais.
Ao guardar os papéis na pasta de couro, meus dedos roçaram algo mais no fundo. Um envelope grosso, amarelado pelo tempo, com meu nome escrito pela caligrafia inconfundível de Estevão. Meu coração deu um salto. Eu nunca o havia visto. Com cuidado, rompi o selo. Dentro não havia um, mas vários envelopes menores, cada um com uma nota. O primeiro dizia: para minha Hortência, no dia em que duvidares da tua força. Dentro, uma carta. Comecei a ler, e as lágrimas que não havia derramado pela traição do meu filho brotaram agora pelo amor do meu esposo. Ele falava da minha coragem, de como eu sempre havia sido o pilar da família, a estrategista silenciosa por trás de cada decisão importante. Nunca deixe que ninguém te faça sentir pequena, minha querida, ele escreveu. Você é maior que esta casa e que todos os problemas do mundo juntos. O segundo envelope dizia: para o dia em que precisares de um amigo. Dentro havia uma caderneta de poupança de um banco que eu nem conhecia. Abri e quase caí da cadeira. Havia uma quantia considerável, um dinheiro que Estevão havia guardado em segredo durante anos. Na primeira página, uma nota. Para minha rainha, caso algum vento ruim sopre e precises contratar o melhor advogado do Brasil, use-o para defender o que é nosso, para defender você. É seu. Use-o sem remorso. Era seu cofre de guerra, um tesouro escondido, não para luxos, mas para batalhas. O terceiro envelope, o último, dizia: para o dia em que Ricardo se esquecer de quem é. A carta que continha era para nosso filho. Era uma carta dura, mas cheia de um amor profundo e decepcionado. Falava-lhe de honestidade, do legado de um nome limpo, do valor do trabalho. Era uma carta que Estevão, com sua incrível previsão, havia escrito caso seu filho se desviasse do caminho. Espero que nunca tenhas que ler isto, filho, concluía. Mas se sua mãe a entregar é porque você traiu tudo o que te ensinamos. Segurei essas cartas e essa caderneta contra meu peito. Eram mais do que papéis. Eram o espírito de Estevão, seu amor e sua sabedoria me protegendo do além. A descoberta me encheu de uma força imensa. Eu não era mais apenas Hortência, a velhinha dos gerânios. Era a depositária de um legado, a executora de um plano mestre desenhado pelo homem que mais me havia amado. Sentei-me em seu poltrona de couro, aquela que ainda conservava a forma do seu corpo, e deixei que as lembranças fluíssem. Pensei em todas as vezes que Ricardo e Lorena me haviam subestimado, nos natais em que decidiam por mim o que comer, porque na sua idade gordura faz mal, mãe. Às vezes que falavam dos meus achaques na minha frente, como se eu fosse surda. A mamãe já está com o parafuso solto, eu ouvi Lorena dizer uma vez por telefone rindo. Lembro-me da vez que quis trocar o fogão e Ricardo me deteve. Não gaste, mãe. Afinal, quanto mais a senhora vai usar? Pequenas humilhações, gotinhas de veneno que eu havia deixado passar por amor, para não criar conflitos. Eles viam uma idosa frágil, uma mulher cujo mundo havia se encolhido à sua casa e seu jardim, uma relíquia do passado que tinha que ser administrada, cuidada a contragosto e, finalmente, liquidada. Não viam a mulher que havia administrado a economia da casa durante 50 anos com a precisão de um contador. Não viam a mulher que havia negociado com fornecedores quando tiveram o pequeno depósito de material de construção, que sabia mais de números e de gente do que eles dois juntos. Não viam a mulher que havia criado um filho sozinha durante longas temporadas, quando Estevão tinha que viajar a trabalho. Haviam confundido meu silêncio com ignorância, minha velhice com incapacidade, e esse ia ser o maior erro deles. A campainha me tirou das minhas reflexões. Eram quase 10 da noite. Quem poderia ser a estas horas? Olhei pela janela e meu coração deu um salto. Eram eles, Ricardo e Lorena, parados sob a luz da varanda com cara de funeral. Respirei fundo, guardei as cartas e a caderneta na gaveta com fundo falso e fui abrir. Fiz minha melhor cara de confusão. Meu filho, Lorena, o que fazem aqui tão tarde? Entrem, entrem, eu disse, abrindo a porta de par em par.
Entraram com a atitude de conquistadores que vêm inspecionar seu novo território. Lorena, com sua bolsa de marca pendurada no braço, passeou o olhar pela minha sala com um sorrisinho de suficiência. Ricardo evitava meus olhos. Mãe, viemos ver se a senhora já tinha começado a empacotar. Sabemos que é difícil para a senhora e queríamos ajudar, disse Lorena, sua voz escorrendo uma doçura mais falsa que nota de R$3. Empacotar. Ah, minha filha. Com a emoção me passou o santo. Respondi enquanto ia para a cozinha. Querem um chazinho de camomila para os nervos? Não, mãe. Não queremos chá. Ricardo perdendo a paciência. A senhora não entendeu o que eu disse por telefone. A casa está vendida. Vendida. Amanhã vem buscar as coisas. A senhora tem que decidir o que leva e o que se joga fora. Eu me virei, segurando minha xícara de chá entre as mãos, e os olhei com uma serenidade que os desarmou completamente. Eu entendi perfeitamente, meu filho. Venderam a casa. Que empreendedores me saíram. O que não me ficou claro é como fizeram isso sem a minha assinatura. Ou acaso já aprenderam a fazer mágica? Lorena interveio, dando um passo à frente. Olhe, sogra. Há coisas legais que a senhora não entende. Ricardo é o único herdeiro, e como a senhora já não está em condições, ele pode tomar as decisões que são melhores para todos. Fazemos isso para o seu bem. Para o meu bem, repeti, saboreando a ironia. Que consideração! E me diga, meu filho, esse quartinho dos fundos que vão me dar tem espaço para meus roseirais? Porque eles precisam de muito sol. E meus gerânios, onde eu os ponho? Porque sem minhas plantas eu morro. Minha calma estava os deixando loucos. Esperavam uma cena, um drama, e eu lhes estava oferecendo um problema de jardinagem. Pare de falar das malditas plantas, mãe! Gritou Ricardo, batendo na mesa de jantar com a palma da mão. Isso é sério! Claro que é sério, filho. É tão sério quanto uma fraude, eu disse. Minha voz baixou a um sussurro, mas cada palavra foi como um tapa. Vi o pânico em seus olhos por uma fração de segundo antes que o mascarassem com mais arrogância. Não sabe o que está dizendo, murmurou Lorena, agarrando Ricardo pelo braço. Ela está gagá. Vamos embora, meu amor. Amanhã, com a mudança, ela vai entender. Eu os acompanhei até a porta. Antes que saíssem, virei-me para meu filho. Ricardo! Eu disse, e desta vez minha voz tinha o fio de uma faca. Seu pai sempre dizia que a gente pode construir uma casa com as mãos, mas um lar só se constrói com a verdade. Esta noite durmam bem, porque me parece que a partir de amanhã não vão poder fazer isso por muito tempo. Fechei a porta antes que pudessem responder. Apoiei a testa na madeira fresca e sorri. O plano começava a tomar forma na minha mente, claro e preciso. Não seria uma guerra de gritos e bate-bocas, seria uma partida de xadrez. E eles, na sua soberba, acabavam de mover sua rainha, deixando seu rei completamente exposto. Retornei ao escritório, mas desta vez não para buscar consolo no passado, mas para planejar o futuro. Peguei uma folha de papel e um lápis. Meu primeiro movimento não seria contra eles, mas em direção à presa deles. Tinha que descobrir quem eram os compradores e tinha a sensação de que uma visita surpresa com uma jarra de suco de maracujá gelado e uma travessa dos meus sequilhos seria muito mais efetiva do que qualquer chamada de advogado. Ricardo se enganou. Eu disse para mim mesma, enquanto a imagem do meu compadre Rogério assentia em minha mente. Não está tratando com uma velhinha indefesa, está tratando com a esposa de Estevão Marques, e nós nunca perdemos uma batalha. Na manhã do suposto dia da mudança, não acordei com o sabor amargo da angústia, mas com o aroma do café coado na hora, com canela e rapadura, que pus para aquecer no fogão antes que o sol saísse. A casa estava na penumbra, silenciosa, como se contivesse a respiração antes da batalha. Enquanto a água fervia, olhei pela janela da cozinha. Meus gerânios, banhados pelo orvalho da madrugada, pareciam joias vermelhas brilhando na primeira luz. Não senti medo. Senti uma clareza de propósito que não experimentava há anos. A estratégia que havia traçado na noite anterior
com a bênção silenciosa do meu Estevão e a fúria leal do meu compadre Rogério, era minha armadura. Meu primeiro movimento foi de uma simplicidade que beirava o ridículo. Depois de tomar meu café e comer um pão doce, disquei o número da casa do meu filho. Eu sabia que Lorena atenderia. Sempre fazia como se quisesse filtrar as chamadas do esposo. Alô, disse sua voz, cortante como sempre. Usei minha voz frágil, essa que eu usava quando queria que pensassem que meu parafuso estava solto. Lorena, minha filha, que bom que atende. É sua sogra. Estou um pouco confusa com todo esse movimento. Os rapazes do caminhão já estão chegando? Ouvi seu suspiro de impaciência. Sim, sogra, já estão a caminho. Ricardo está com eles. Por favor, não lhes dê problemas. Seja cooperativa. Claro que sim, minha filha, claro que sim, eu disse com uma docilidade fingida. Mas veja só, eu me esqueci de um detalhe. Os senhores que compraram a casa, como é mesmo o sobrenome deles? É que eu queria deixar um recado com uma vizinha caso eu precise sair para a missa ou para fazer um mandado, para que lhes deem as chaves. Não vá ser que cheguem e não haja ninguém. Houve uma pausa. Pude ouvi-la consultar Ricardo ao fundo. Era a isca perfeita, a velhinha esquecida e devota que se preocupa mais com a missa do que com perder sua casa. Ricardo pegou o telefone. Mãe, o sobrenome deles é Souza. Mas não se preocupe com as chaves. Eu me encarrego de tudo. A senhora só fique aí e não se mexa. Souza, Souza, repeti como se estivesse tentando memorizar. Que bonito sobrenome. E são aqui pertinho para eu saber com quem deixar o recado? Ricardo, desesperado para desligar, soltou a informação. Moram na Rua dos Tulipanes, no número 42. Agora, por favor, mãe, eu preciso ir. Obrigada, meu filho. Que Deus te abençoe. Eu disse com minha voz mais doce e desliguei. Tulipanes 42. Eu tinha meu objetivo. O primeiro fio da teia estava posto. Exatamente às 9 da manhã. Um caminhão enorme, barulhento e feio, estacionou rangendo na frente do meu portão. O nome, Mudanças. O futuro estava pintado na lateral. Uma ironia que me fez sorrir. Ricardo desceu da cabine com cara de poucos amigos, seguido por Lorena, que chegou em seu próprio carro, maquiada e vestida como se fosse para uma festa, e não para um despejo. Mas a cena que encontraram não foi a que esperavam. Não havia uma idosa chorando nem portas trancadas. Estava eu sentada na minha cadeira de balanço da varanda com uma jarra de suco de maracujá gelado e um prato dos meus sequilhos recém-assados sobre uma mesinha. Eu usava meu vestido florido de domingo e meu melhor sorriso. Bom dia, eu os cumprimentei com alegria. Chegam bem a tempo para o calor. Querem um copo de suco? E vocês, rapazes? Eu disse aos dois homens corpulentos e suados da mudança. Antes de começar, tomem um copo, que o trabalho é duro. Os homens surpresos aceitaram com gratidão. Ricardo e Lorena ficaram pasmos. Olhavam para mim como se eu tivesse nascido com uma terceira cabeça. O desconcerto deles era tão espesso que podia ser cortado com uma faca. Mãe, o que é isso? Sibilou Ricardo se aproximando. Por que a senhora está tão tranquila? E por que não estaria, meu filho? É um dia de muita movimentação. Temos que encarar com filosofia. Respondi enquanto lhe oferecia um sequilho. Ele o rejeitou com um tapa. Não estou para seus jogos. Comecem a tirar as coisas, ordenou aos homens. Com cuidado, por favor, acrescentei eu com amabilidade, principalmente com o guarda-roupa do quarto principal. Era da minha avó, e o retrato do meu falecido esposo, esse eu desço pessoalmente. Minha cooperação era um veneno lento. Os desconcertava, os desarmava. Esperavam uma batalha campal e encontraram uma rendição pacífica e ordenada que não fazia nenhum sentido para eles. Lorena não parava de olhar o relógio e de enviar olhares furiosos a Ricardo. Onde estava o drama, a crise, a justificação para seu ato cruel? Eu não lhes daria. Enquanto eles davam ordens, eu entrei na casa, preparei uma cesta com os melhores sequilhos, enchi uma garrafa térmica com suco de maracujá
e saí pela porta dos fundos. Ninguém percebeu. Estavam ocupados demais, desmantelando uma vida que criam ser sua. A Rua dos Tulipanes ficava a poucas quadras. Era uma rua bonita com casas novas e jardins bem cuidados. O número 42 era uma casa de 2 andares pintada de cor pêssego. Toquei a campainha e esperei. Abriu uma mulher jovem com um menino pequeno agarrado à sua saia e cara de boa gente. "Bom dia", disse, um pouco estranhada. "Bom dia, minha filha", eu respondi com meu sorriso mais caloroso. "Me perdoa incomodar assim sem avisar. Meu nome é Hortência Marques. Eu moro aqui pertinho, na casa da esquina, aquela que tem muitos gerânios vermelhos no quintal. E se não me engano, vocês são a família Souza, não são?" A jovem, que se chamava Laura, se surpreendeu. "Sim, somos nós. Como a senhora sabe?" "Ah, minha filha. Neste bairro as boas notícias voam. Meu filho Ricardo me contou que vocês estavam interessados na minha casinha. E a verdade é que me deu tanta alegria saber que era uma família jovem que viria morar no bairro, que eu quis vir lhes dar as boas-vindas pessoalmente. Eu lhes trouxe uns sequilhos que eu faço, são minha especialidade." Eles me convidaram a entrar. Seu esposo, um homem jovem chamado Javier, saiu para me receber. Eu lhes servi o suco fresco, lhes dei a provar os sequilhos e me sentei em sua sala para conversar como se fôssemos velhos amigos. Contei-lhes histórias do bairro, da escola próxima, do parque onde seu filho poderia brincar. Vi em seus olhos como se apaixonavam não só por uma propriedade, mas pela ideia de um lar, de uma comunidade. E então, quando eu já havia ganhado a confiança deles, quando me olhavam com o carinho que se tem por uma avó, dei o próximo passo do meu plano. Suspirei com uma estudada expressão de pena. "Estou tão contente que vão ser nossos vizinhos. Embora me dê uma raiva terrível que meu filho Ricardo esteja fazendo vocês perderem tempo e ilusões desta maneira." Eles se entreolharam confusos. "Como assim?" perguntou Javier. "Ai, meus filhos, que pena me dá com vocês. Olhem, meu filho é um bom homem, mas às vezes com seu afã de me ajudar faz as coisas sem pensar. Ele pensa que vendendo a casa me faz um favor, porque diz que eu já estou velha para viver sozinha. Mas o que ele não lhes disse, com certeza porque nem ele deve ter entendido bem, é que essa casinha não se pode vender. É um imbróglio de papéis que meu falecido esposo deixou. Uma coisa que se chama, como era? Ah, sim, usufruto vitalício. Uma coisa de advogado, já sabem, significa que a casa é minha até que eu morra. E como podem ver, eu ainda respiro." Eu disse, dando umas palmadinhas no peito e sorrindo. A cor desapareceu de seus rostos. Laura abriu a boca, mas as palavras não lhe saíram. "Mas nós assinamos papéis", balbuciou Javier. "Demos um adiantamento bem alto." "Imaginem que barbaridade!" exclamei, mostrando-me horrorizada. "Esse é o problema. Meu Ricardo se meteu em uma enrascada tremenda. Mas não se preocupem. Meu compadre, que é um advogado dos bons, dos de antigamente, já está vendo tudo para que lhes devolvam até o último centavo. Eu só queria avisar vocês pessoalmente, porque me daria muita vergonha que gente tão decente como vocês fosse enganada por por uma tolice do meu filho." Minha estratégia era clara: apresentar-me como uma velhinha amável, vítima, junto com eles, das ações atrapalhadas de um filho bem-intencionado, mas equivocado. Não os acusei, não os ameacei, não ataquei Ricardo diretamente. Eu os converti em meus aliados, em companheiros de infortúnio. Retornei à minha casa caminhando com a mesma calma com que havia saído. Da esquina, vi que o caminhão continuava ali. Os homens estavam prestes a tirar o sofá grande da sala, o favorito de Estevão. Ricardo, vermelho de sol e de raiva, lhes gritava para que se apressassem. Lorena, abrigada na sombra da varanda, falava em seu celular, certamente se gabando de sua nova aquisição. Entrei no quintal justo quando o telefone de Ricardo começou a tocar. Eu o vi atender com um gesto de aborrecimento, mas sua expressão mudou. Ficou pálido.
depois verde. Abriu os olhos como pires, e sua mandíbula se tensionou. Estava ouvindo, sem dúvida, a voz furiosa de Javier Souza do outro lado da linha, reclamando-lhe pelo engano. Seus olhos procuraram os meus através do quintal. Eu estava de pé junto ao meu roseiral, podando uma folha seca com uma tesoura de jardinagem como se nada estivesse acontecendo. Olhei-o fixamente, sem sorrir, sem desafiar, apenas sustentando o olhar. E naquele instante ele soube. Viu o quebra-cabeça completo, minha calma na manhã, minha cooperação, minha misteriosa saída. Compreendeu que não havia sido nem rendição nem senilidade, havia sido uma estratégia. Viu pela primeira vez em sua vida não sua mãe, a velhinha, mas uma adversária que o havia superado em cada movimento. Ele desligou o telefone bruscamente. Lorena se aproximou dele perguntando o que estava acontecendo. Ele a afastou e caminhou em minha direção com passos furiosos. Os homens da mudança pararam com o sofá pela metade, sentindo a eletricidade no ar. "O que a senhora fez?" Ele me gritou, sua voz um grunhido baixo e trêmulo. "A senhora foi vê-los." Deixei a tesoura sobre a grade de madeira. Olhei-o com uma tranquilidade que o enfureceu ainda mais. "Eu nada, meu filho, só fui conhecer os novos vizinhos. Me pareceram uma família encantadora. Pena que o negócio de vocês não vai se concretizar. Não iríamos querer que gente tão boa fosse vítima de uma fraude, não é?" A palavra fraude ficou flutuando no ar quente do meio-dia, pesada e perigosa. Lorena se aproximou, pálida. "Do que ela está falando, Ricardo? O que é isso de fraude?" "Pois é", eu continuei, minha voz tão suave como o veludo, "que meu compadre Rogério, o advogado, revisou os papéis da suposta venda e diz que há um pequeno problema. A assinatura que autoriza a venda, a minha, pois acontece que é mais falsa que nota de R$ 3. E como eu não assinei nada, porque minha mão direita ainda me obedece, pois tudo isso é um teatro, um crime, eu acho que chamam." Foi uma revelação parcial, uma estocada precisa que não o acusava diretamente de falsificador, mas que deixava a verdade a descoberto de uma forma inegável. Eu lhe estava mostrando minhas cartas, mas só as suficientes para que soubesse que seu jogo havia terminado. O sol do meio-dia caía a pique, mas os únicos que suavam frio eram meu filho e minha nora. Acabavam de se dar conta de que o caminhão de mudança não ia levar minhas coisas. Estava levando suas esperanças de dinheiro fácil e suas mentiras. A partida de xadrez havia chegado a um ponto crítico, e seu rei estava por fim em xeque. O quintal ficou suspenso em um silêncio denso e pesado, só rompido pelo zumbido de uma mosca solitária que dançava sob o sol inclemente. Minhas palavras, um crime, eu acho que chamam, haviam caído como uma pedra em um poço, e as ondas de choque agora paralisavam todos os presentes. Ricardo me olhava com uma mistura de fúria e pânico. A cor havia abandonado por completo o rosto de Lorena, deixando a descoberto uma máscara de incredulidade. Inclusive os homens da mudança, 2 gigantes que ganhavam a vida com a força bruta, haviam ficado quietos como estátuas, segurando o sofá do meu esposo pela metade, temerosos de se mover em qualquer direção. A tensão era um animal vivo entre nós. O primeiro a reagir foi um dos carregadores. Olhou para seu companheiro, depois para Ricardo, e com uma voz rouca pelo esforço e pela incomodidade disse: "Senhor, desculpe a pena, mas se há problemas com os papéis, nós paramos por aqui. Não queremos nos meter em confusão com a lei." Deixou seu lado do sofá no chão com um golpe surdo, um som que foi como o martelo de um juiz. "Vocês façam o que eu lhes digo! Eu estou pagando!" gritou Ricardo, sua voz um pigarro desesperado. Justo nesse momento, um carro preto e elegante, impecável sob o sol empoeirado, parou suavemente atrás do caminhão de mudança. A porta do motorista se abriu e dele desceu meu compadre Rogério. Aos seus 70 anos, com seu cabelo completamente branco, seu terno de linho perfeitamente passado e a maleta de couro na mão, parecia um senador romano entrando em uma briga de mercado. Caminhou com uma calma imponente,
cruzou o portão aberto da minha casa e parou junto a mim. Não olhou para mim, mas para meu filho. Boa tarde, Ricardo, disse sua voz, ressoando no quintal. Vejo que você tem problemas com o serviço de mudanças. A chegada de Rogério foi a primeira consequência real e tangível das minhas ações. A materialização do meu poder oculto. Lorena foi a primeira a encontrar sua voz, uma voz estridente e cheia de desprezo. E quem o senhor supõe que é? Isso é um assunto privado de família. Rogério nem se incomodou. Dirigiu-lhe um olhar frio por cima de seus óculos. Eu sou Rogério Domingues, advogado da senhora Hortência Marques, a única e legítima dona e usufrutuária desta propriedade. E a partir deste momento, isso deixou de ser um assunto familiar para se converter em um assunto legal. Ele se virou para os carregadores. Senhores, seu instinto está correto. Eu lhes informo que estão participando de uma tentativa de despejo ilegal, baseada em um contrato de compra e venda fraudulento. Eu lhes aconselho amigavelmente que voltem a colocar esse sofá na casa e se retirem se não quiserem que seus nomes e o de sua empresa apareçam em uma citação judicial amanhã mesmo. A palavra judicial teve um efeito mágico. Os dois homens não precisaram de mais explicações. Com uma rapidez surpreendente, voltaram a colocar o sofá na minha sala. Fecharam as portas de seu caminhão e, sem sequer pedir o pagamento, subiram na cabine e esperaram. A primeira peça do dominó havia caído. Ricardo, vendo como sua autoridade desmoronava, se voltou para mim. Seu rosto, decomposto pelo desespero, tentou sua última arma, a que sempre lhe havia funcionado, a chantagem emocional. Mãe, por favor, como a senhora pode fazer isso comigo? Eu sou seu único filho. Tudo o que eu faço é para o seu bem, para que a senhora não fique sozinha. Silêncio, Ricardo, cortou-o a seco a voz de Rogério. Mas eu levantei uma mão. Deixa ele, compadre. Isso eu resolvo. Aproximei-me do meu filho até ficar a um palmo do seu rosto. Olhei-o nos olhos, nesses olhos que eu havia visto se abrirem para o mundo. Você me faz isso, Ricardo, porque se esqueceu de quem eu sou. Pensou que o amor de uma mãe era um capacho para você limpar seus sapatos sujos. Pensou que meus anos eram sinônimo de estupidez. Para o meu bem, não me faça rir. Você fez isso pelo dinheiro, pela ambição da sua mulher, pela sua própria preguiça de construir algo por si mesmo. Decidiu que era mais fácil me enterrar em vida e cobrar a herança adiantada. Lorena deu um passo à frente, tremendo de raiva. A senhora está louca. Vamos conseguir um médico que a declare incompetente. Vai ver que não vai se safar. Vai acabar em um asilo. Essa foi a gota d'água. A calma que eu havia mantido se transformou em um gelo cortante. Eu me virei para ela e minha voz foi apenas um sussurro, mas carregada de um peso que a fez recuar. Você não volte a me dirigir a palavra em sua vida. Na minha casa, a única que dá as ordens sou eu. Foi então que Rogério decidiu que o tempo das sutilezas havia terminado. Abriu sua maleta sobre a mesinha de ferro do quintal, a mesma onde horas antes eu havia servido o suco de maracujá. Já que a senhora gosta de falar de papéis, disse com sarcasmo. Vejamos alguns papéis de verdade. Tirou o documento original do usufruto vitalício com nossas assinaturas e o selo do cartório. Pôs na frente de Ricardo. Este, meu jovem, é o documento que seu pai e sua mãe assinaram. Leia bem. Diz que sua mãe tem o uso e o desfrute desta propriedade até o dia de sua morte. Você não tem nenhum direito de vender nem de decidir nada. 0. Em seguida, tirou uma cópia do contrato que Ricardo havia assinado com o Souza. E este é o documento que você assinou. Um documento baseado em uma mentira. O senhor Javier Souza me contatou há meia hora. Está furioso. Se sente enganado e está mais do que disposto a apresentar uma denúncia criminal por estelionato e falsificação de documentos. Sabe quantos anos de cadeia isso significa, Ricardo? A cara do meu filho era um poema de terror, mas a revelação do meu poder não havia terminado. Faltava o ato final. Eu não queria que as coisas chegassem tão longe, meu filho, eu disse.
e pela primeira vez minha voz se quebrou com uma tristeza genuína. Eu rezei para que você não o fizesse, mas você o fez. Meti a mão no bolso do meu avental e tirei a caderneta de poupança que Estevão havia me deixado. Eu a abri e lhe mostrei. A expressão de Ricardo passou do terror ao choque mais absoluto. Seus olhos se arregalaram, fixos na cifra escrita na última linha. Era uma quantia que ele, com seu salário medíocre e suas dívidas, provavelmente não conseguiria juntar nem em 3 vidas. Lorena se esticou para ver e soltou um grito abafado, levando uma mão à boca. Seu pai sempre soube que você tinha um buraco no bolso e um buraco no coração, Ricardo, eu expliquei, minha voz recuperando sua firmeza. Ele me deixou isto, um fundo de emergência. Dinheiro suficiente, dizia ele em sua carta, não só para pagar o melhor advogado do Brasil, mas para comprar e vender 100 vezes a mentira que você tentou construir. Você pensou que eu era uma velhinha pobre, desamparada, que vivia de uma pequena pensão. Pensou que eu não tinha nada e acontece que eu tenho tudo. Tenho esta casa, que é minha. Tenho a lei do meu lado. E tenho minha própria independência, aquela que seu pai se assegurou de que ninguém, nem mesmo seu próprio filho, pudesse me tirar. O silêncio que se seguiu foi estrondoso. O universo de Ricardo e Lorena havia desabado. O plano deles, tão perfeito em suas mentes cobiçosas, havia se chocado contra uma realidade que nunca haviam sido capazes de imaginar. A velhinha que iam encurralar em um quartinho dos fundos era, na verdade, uma rainha sentada em um trono que eles nem sequer sabiam que existia. Não, não pode ser, balbuciou Ricardo, olhando a caderneta. Depois para mim, depois para a casa. De onde? Como? Trabalhando, meu filho. Eu respondi com simplicidade. Algo que seu pai fez a vida toda e que você se esqueceu de como se fazia, juntando centavo por centavo, pensando no futuro, protegendo sua família. Lições que ele tentou te ensinar, mas que parece que você não aprendeu. Nesse momento, a dinâmica de poder não se inverteu, se pulverizou e se reconstruiu do zero. Já não havia um filho todo-poderoso e uma mãe submissa. Estava eu, a matriarca, a dona do meu destino, e estavam eles, 2 meninos mimados, cujo castelo de cartas acabava de ser derrubado por um sopro de verdade. Com uma calma que senti nascer das entranhas, estabeleci as novas regras. O caminhão de mudança vai embora agora mesmo, declarei. Minha voz não admitia réplica. Vocês 2 também vão pegar o telefone, vão ligar para a família Souza, vão se desculpar pelo engano e vão lhes devolver até o último centavo do dinheiro deles antes que o dia termine. Meu compadre Rogério vai se certificar de que o façam. Se não o fizerem, a denúncia por estelionato será apresentada amanhã às 9 da manhã. Fui até a entrada da casa, onde havia deixado a pasta de couro de Estevão. Tirei dela o último envelope, o que tinha o nome de Ricardo. Aproximei-me e o pus em sua mão. Sua pele estava fria e úmida. Seu pai escreveu isto para você. Pediu que eu a entregasse no dia em que você se esquecesse de quem era e de onde veio. Eu creio, sem sombra de dúvida, que esse dia é hoje. Não esperei sua reação. Não quis ver se ele a abriria, se choraria, se a jogaria fora. Já não era problema meu. Sua redenção ou sua condenação estavam em suas próprias mãos. Eu lhes dei as costas, um gesto que para mim significou o fim de uma era de paciência e o começo da minha própria paz. Caminhei em direção aos meus vasos, peguei meu regador e comecei a dar água aos meus gerânios, cujas folhas haviam murchado um pouco sob o sol brutal do meio-dia. Minha atenção estava neles, na vida, no que cresce, no que perdura. O único ruído que rompeu o silêncio foi o do motor do caminhão ao ligar. Um som feio e sujo que, no entanto, soou no meu quintal como a música mais linda do mundo. Era o som da mentira se retirando. Era o som da minha vida, minha casa e minha dignidade, regressando a seu justo e único lugar. 3 meses se passaram desde o dia em que o caminhão de mudança se foi com o rabo entre as pernas. O sol da manhã se filtra agora através das folhas da buganvília.
pintando manchas de luz violeta no chão do meu quintal. O ar cheira a café recém-feito, a terra molhada e a paz. Minha nova realidade se assentou com a mesma lentidão e certeza com que meus roseirais soltaram novos brotos. A casa respira diferente, se sente mais leve, mais minha. Já não é só o santuário das lembranças de Estevão. Agora é o quartel-general da minha própria vida. O reino onde Hortência Marques é a única e absoluta soberana. Minha rotina continua sendo a mesma em aparência. Eu me levanto cedo, cuido das minhas plantas, preparo meus alimentos, mas por dentro tudo mudou. Já não caminho na ponta dos pés pela minha própria existência. Mandei podar o velho peru que tirava a luz da cozinha, e agora o sol entra a cântaros toda manhã. Estou planejando pintar a fachada, não de branco como sempre, mas de um amarelo alegre que combine com meus girassóis. São pequenos atos de uma independência redescoberta. Cada decisão, por mínima que seja, é uma afirmação da minha vontade, um lembrete de que este é meu espaço, meu tempo, minha vida. Meus vizinhos me olham diferente. Dona Elvira me vende o pão a crédito com um sorriso cúmplice, e as outras senhoras do bairro, quando me veem passar, levantam a cabeça e me cumprimentam com um respeito que antes não existia. A história, como a água, encontrou suas próprias rachaduras para se infiltrar. E embora ninguém fale disso abertamente, todos sabem que a velhinha dos gerânios não é tão frágil quanto parece. Meu compadre Rogério me visitou na semana passada para fechar o assunto. Contou-me com uma satisfação mal disfarçada que Ricardo e Lorena haviam cumprido com sua palavra. Tiveram que vender o carro dela, aquele que tanto se gabava, e pedir um empréstimo vergonhoso para devolver até o último centavo à família Souza. A denúncia nunca foi apresentada, como eu pedi ao meu compadre. Não busco vingança, só justiça. Rogério me disse que haviam se mudado para um apartamento muito menor nos arredores da cidade. A ambição às vezes te cobra a conta com juros muito altos. E então, há 3 dias, Ricardo veio me ver. Veio sozinho. Parou em meu portão com os ombros caídos e o olhar fixo no chão. Parecia mais magro, mais velho. Eu o deixei entrar, mas não o convidei para a sala. Sentamo-nos na varanda em 2 cadeiras de palha como 2 estranhos. Não me pediu perdão. Não diretamente. As palavras não lhe saíam. Em seu lugar, tirou da carteira a carta do pai. Estava amassada, manchada, como se a tivesse lido 100 vezes sob a chuva. A senhora tinha razão, mãe, ele me disse. Sua voz, apenas um murmúrio. Eu me esqueci de tudo. Contou-me que Lorena o culpava pelo desastre, que seu casamento era um campo de batalha diário. Contou-me do sufoco das dívidas, da humilhação. Eu ouvi em silêncio, sem interromper. O rancor que uma vez senti havia se dissolvido, deixando em seu lugar uma pena profunda e serena. Quando terminou, só houve o som das cigarras nas árvores. O primeiro passo para encontrar o caminho de volta, meu filho, eu disse finalmente, é admitir que você se perdeu. Seu pai não teria querido te ver assim, mas sim te exigiria que se levantasse com sua própria força, não com a dos outros. Não lhe ofereci dinheiro, não lhe ofereci soluções, ofereci-lhe um copo de água e a verdade. O amor de uma mãe não é tapar os buracos que seus filhos cavam, mas ensiná-los a usar a pá. Ele se foi como chegou, em silêncio. Talvez para ele seja o começo de uma lição. Para mim foi o fechamento definitivo de uma ferida. O impacto daquele dia se estendeu para além da minha família. Laura e Javier Souza, o casal que quase foi vítima de estelionato, são agora meus amigos mais queridos. Encontraram outra casa a poucas quadras e vêm me visitar todo domingo. Laura diz que meus sequilhos são os melhores do mundo, e Javier me ajuda com os pequenos reparos que antes me preocupavam. Seu filho pequeno, Mateus, corre pelo meu jardim perseguindo borboletas e me chama de Vó Hort. Minha casa, que por um momento esteve a ponto de se converter em um símbolo de traição, é agora um lugar de encontro, de risadas novas, de vida que se renova. Inspirada por isso, comecei algo novo.
Às quintas-feiras à tarde, meu quintal se converte no Clube dos Gerânios. Vem Dona Elvira, minha vizinha Consuelo e outras mulheres do bairro, muitas delas viúvas ou sozinhas como eu. Trazem pão doce, café e compartilhamos histórias. Falamos dos nossos filhos, das nossas mágoas, mas sobretudo dos nossos sonhos. Descobrimos que a solidão se torna menor quando compartilhada. Nos convertemos em uma rede de apoio, em uma família escolhida. A casa de Hortência, me disse Consuelo outro dia. É agora um farol para as que às vezes se sentem invisíveis. Ontem à noite me sentei na velha poltrona de couro de Estevão. A casa estava em calma. Olhei seu retrato sobre a lareira, seu sorriso eterno, e conversei com ele como faço com frequência. Contei-lhe tudo. Contei-lhe do medo que senti, mas também da força que descobri. Compreendi naquele momento que a batalha pela minha casa havia sido na verdade uma batalha por mim mesma. Durante anos, sem me dar conta, eu havia permitido que a imagem que os outros tinham de mim, a velhinha, a viúva, a mãe, se convertesse na minha própria imagem. Eu havia me encolhido para caber no pequeno espaço que haviam me designado. A traição do meu filho foi um golpe terrível, mas também foi o sacode que eu precisava para despertar. Me obrigou a buscar dentro de mim as armas que eu já tinha, minha inteligência, minha história, meu valor. A gente aprende com os anos que o respeito não é algo que te dão de presente. É um território que você defende a cada dia com pequenos e grandes atos. E a velhice não é uma sala de espera para a morte. É o arquivo geral da nação, onde se guardam os mapas de todas as batalhas vencidas e as lições aprendidas. Agradeci ao meu Estevão, não pelo dinheiro que me deixou, mas por algo muito mais valioso, por ter me amado de uma forma que sempre me lembrou que eu era forte, mesmo quando eu me esquecia. Meu futuro já não é uma repetição dos meus ontens, é uma tela em branco. Com uma parte das economias de Estevão, decidi fazer algo que sempre quisemos: conhecer o mar. Rogério me ajudou a contratar uma agência de viagens. No mês que vem, irei para a costa do Nordeste. Verei o pôr do sol sobre o Atlântico. Meterei os pés na areia e contarei ao mar as histórias do meu esposo. É uma viagem por ele, mas também por mim. Esta tarde, enquanto regava minhas flores, Mateus, o filho do Souza, se aproximou com um pequeno vaso vazio. Perguntou-me se eu podia ensiná-lo a semear uma flor. Peguei um dos brotos mais jovens dos meus gerânios, uma pequena plantinha cheia de vida, e juntos a pusemos na terra nova. Expliquei-lhe como cuidar dela, como falar-lhe, como dar-lhe sol e água. Ver suas mãozinhas pequenas e sujas de terra, seu rosto concentrado me encheu de uma alegria imensa. Minha casa já não era só um refúgio de lembranças, mas o ponto de partida para todos os dias que me restavam para viver. E eu, Hortência Marques, viúva de Marques, mas sobretudo dona de Hortência, por fim estava pronta para semear um novo jardim, um que floresceria muito além destas 4 paredes.